Pronto, estamos no ar, nós três juntos, e é um prazer estar com quem estiver nos vendo aí, que eu estou vendo que já tem, algumas pessoas já curtiram por antecipação o nosso evento, né? E nesse momento nós vamos aguardar então que os colegas vão entrando, já entrou uma pessoa que já está nos vendo, e nós estamos então vamos apenas aguardar um minutinho para que todos entrem, tá? Mas enquanto isso nós vamos fazendo as nossas apresentações e as nossas vibrações. Eu quero pedir que todo mundo nesse momento, nós três de cá, e quem já está online conosco, né, que a gente sintonize com os propósitos desse momento nosso, que nós temos propósitos altamente relevantes do ponto de vista não só das nossas pessoas, mas como das ideias do Espiritismo e das ideias que norteiam o pensamento de transformação para o nosso planeta inteiro. Então, o nosso propósito não é nada pequeno, né? É muito audacioso. Então, Deus abençoe esses momentos para que a gente faça o melhor da nossa parte, para que a gente consiga dar o melhor de nós para essa discussão que nós vamos iniciar agora. Hoje, o nosso programa, a nossa live vai estar com um desenho diferente. Nós temos a Ângela, que vai coordenar o nosso evento de hoje, vai dar toda a linha do evento de hoje. A Ângela é nossa colega da associação, uma das fundadoras, e nós temos o Felipe, lá do Rio de Janeiro, né, Felipe, que depois você vai se apresentar aí com uma relevância, Felipe. Eu quero que você não esqueça de falar do ESD, viu? Porque nós temos uma grande parte do público alvo de pessoas que participam desses estudos. Então, eu vou passar para a Ângela primeiro, que vai fazer a apresentação do programa, e vou ficar de back-office aqui, tá? Para qualquer coisa que precisar, né? Então, esteja à vontade, Ângela, e... Tranquilo. Elias, obrigada. Felipe, bom dia para você, né? Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. A gente só vai fazer uma breve recuperação aqui histórica, né, desse programa, dessa série, na verdade, que nós estamos fazendo, porque é uma proposta da AEPOS, né, da Associação de Pesquisas em Ciências Sociais e Humanas, com o objetivo de fazer aí um estudo comparativo entre o que as ciências humanas hoje, né, o que são as ciências humanas, né, só para a gente ter uma ideia, o que é a história, a sociologia, a própria filosofia, a antropologia, o que eles têm a nos dizer, o que essas ciências têm a nos dizer sobre temas que estão contidos em O Livro dos Espíritos, especialmente nessa parte terceira de O Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Se vocês estão recordando, são 12 leis que lá estão sendo discutidas, as perguntas e as respostas dos espíritos e comentários também de Allan Kardec, e hoje, especificamente, a gente vai falar da lei de destruição. A lei de destruição já houve um comentário dela na semana passada com o Diego Moraes, e hoje o Felipe vai trazer a sua contribuição. Dentro desse capítulo da lei de destruição, nós temos, assim, vários subtemas, né, como a destruição necessária e abusiva, os flagelos, as guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte, e aproximadamente 44 perguntas dentro desses subtemas. E aí a gente vai compreender melhor, né, como é que hoje esses temas são vistos dentro dessas ciências. E o Felipe está aqui novamente, ele já participou conosco em uma live anterior, e hoje ele vai falar um pouquinho de um assunto interessante que talvez não seja muito conhecido de todos, que são as guerras híbridas. Afinal de contas, né, o que são guerras híbridas? Que na época de Kardec nem se usava, né, esse termo, e talvez hoje nós temos vários outros tipos de dominação, né, que desembocam ou não em guerras físicas, né, em guerras que a gente está mais acostumado a perceber em campos de batalha, mas hoje nós temos uma variedade aí de conflitos e que o Felipe vai tentar nos situar dentro dessas ciências para ver como que dentro do espiritismo a gente consegue fazer uma associação, né, repensar aí alguns conceitos, né, o que ainda vale aí para a gente pensar em termos morais, em termos de postura mesmo social, dos espíritas diante desses fenômenos mais contemporâneos. Então, Felipe, eu vou deixar aí a palavra com você,
Pela nossa regrinha aqui, nós temos 30 minutos para deixar com o expositor. Então, você tenta fazer esses recortes, né, que você vai propor para a gente fazer uma reflexão, e na sequência a gente vai estabelecer um diálogo com você. São perguntas, tá? A gente mesmo, eu e Elisa, podemos te fazer perguntas, mas também aqueles que estão nos assistindo também poderão formular as suas indagações, ok? E lembrando, né, Ângela, eu quero que o Felipe comece. O Felipe, fale um pouquinho de você no início, tá bom? O Felipe é do Rio de Janeiro. Como é que é Centro Espírita União, Felipe? Como é que é? Não, é Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Ah, mesmo, é Deolinda Amorim, você é Deolinda Amorim. Fala um pouquinho de você para nós, antes de você assumir, tá bom? E se apresente aí para o nosso grupo, para o nosso público, por favor. Tranquilo. Então, muito bom dia a todos e a todas, ao pessoal da EFUS, a quem agradeço por mais esta oportunidade de conversar. Meu nome é Felipe Albani, sou natural lá de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e atualmente sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, além de ser um esperantista capenga, digamos assim, que afinal eu sou entusiasta, mas com muita dificuldade de acompanhar o movimento. E, atualmente, além da EFUS, eu participo desses estudos sobre as leis morais, também participo como coordenador de Diversidade e Povo Preto do SEJUS, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, e também faço parte da coordenação do estudo sistematizado da doutrina espírita na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. E foi-me proposto hoje falar sobre um tema relativamente denso, não é simples, e dentro das minhas limitações eu procurei fazer uma pesquisa embasada em diversas fontes, e tendo ênfase em especial no Livro dos Espíritos. Mas é necessário que a gente faça uma análise também, pegando um pouco da história, mas vamos começar primeiro pensando, a gente vai falar de geopolítica. E o que é o geo, né, que é a Terra, pegando aí do grego? A Terra é um planeta que está na condição, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de expiações e provas. E pegando lá no item 4 do capítulo 3º do Evangelho, aí o homem vive a braços com tantas misérias. E por que vivemos a braços com tantas misérias? Pegando lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, lá no item 101, temos como características gerais os espíritos de terceira ordem. São os espíritos imperfeitos, que é a maioria de nós, em que nós temos a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Daí a necessidade de estarmos sempre ligados a alguma religião, a alguma ética, para a gente conseguir ver se a gente consegue se elevar. Mas, no geral, a gente fica muito preso ali naquele momento, saiu dali, volta toda a vibração negativa com a qual nós estamos circundados. Outras características a ressaltar, que é um item enorme. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. E, realmente, mesmo quando a gente pega a primeira pergunta de Livro dos Espíritos, você vê que ali tem um baque, que afinal tira a ideia de um Deus humano, passamos a ter um Deus que a gente não conhece, e os próprios espíritos procuram ser bastante cuidadosos a não aprofundar, porque afinal não temos condições de compreendê-lo profundamente. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Suas ideias são tão pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Haja vista o nosso predomínio ainda com relação ao físico em detrimento do espiritual e até mesmo da solidariedade, que deveria ser o nosso patamar principal. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. E a gente vê isso de forma que muitas vezes as ideias que foram nos trazidas ao longo dos séculos para trazer uma visão espiritual, muitas vezes nós confundimos e invertemos e tentamos então moldar Deus e as leis espirituais de acordo com as nossas conveniências. E isso acaba refletindo nesses patamares que a gente vai conversar hoje. Eu gostaria de começar com a definição de império, porque não temos muita diferença nesse ponto da definição, só mudou a forma como isso se impõe. Então, na Wikipédia, império é primariamente um território geográfico extenso,
não necessariamente contígua, ou seja, você vê uma terra após a outra, mas contendo um conjunto de nações e povos etnicamente e culturalmente diversos, governados por um soberano ou uma oligarquia, mas também exerce um poder econômico hegemônico sobre certa área estendida. Então, os impérios ao longo da história da humanidade, a gente tem esses domínios muito vastos, muito direcionados. Então, a gente tem realmente esse problema a ser definido. E aí acabamos partindo para uma outra definição, que é o imperialismo, que eu, pessoalmente, poderia chamar também de protoglobalização. Por que protoglobalização? A gente chama globalização algo muito recente. Mas essas expansões desses impérios, em termos de território, daí você tem uma expansão por terra, vem dali, vem de lá de trás. Todos os impérios tentavam dominar o máximo de extensão de terras possível. Então, o imperialismo é um conjunto de ideias, medidas e mecanismos que, sob a determinação de um Estado-nação, procuram efetivar políticas de expansão, domínio territorial, cultural e econômico sobre outras regiões geográficas, vizinhas ou distantes. E ainda hoje nós temos resquícios desses impérios ainda em vigor. Não precisa ir muito longe. Posso citar dois: o Império Britânico, que hoje é a Comunidade Britânica, e o Império Francês, que tem domínios sobre diversos lugares do mundo ainda. Nem estamos falando ainda da nova configuração de império. Mas essa dominação por terra, a gente pega lá, Grécia, Roma, e esses territórios abrangiam basicamente algumas regiões da Ásia e também o norte da África, como todos sendo parte dali. Para mim, o que melhor estudou essa parte, tem a melhor definição, Alisson Mascaro, no livro Cristianismo Libertador. Mas essas dominações não foram feitas de maneira pacífica. Afinal, nenhum povo se submetia de maneira tão pacífica, ou assim, venha cá, domine e faça o que você quiser. Não é bem assim que a banda tocou. Foi por meio de guerras. E aí a gente vai lá para a questão 742 do Livro dos Espíritos, quando está lá assim, que impele o homem à guerra. E é interessante que quando a gente pega a primeira edição de Livro dos Espíritos, praticamente não mudou nada. E, infelizmente, não tem comentário de Kardec sobre alguns pontos que acho que ajudariam a elucidar alguns pontos nos dias de hoje. E com um detalhe, que quando você procura outras fontes, você também não tem outras fontes para nos ajudar. Então, a gente tem que realmente argumentar com as nossas próprias capacidades cognitivas. Então, ele diz o seguinte, os espíritos disseram o seguinte a Kardec: predominância da natureza animal e transbordamento das paixões. Eu considero isso um problema na hora da gente definir, porque a natureza animal aqui não é a selvageria, por simplesmente. É o egoísmo. É a tentativa de você se impor. Se a pessoa não se impor por bem, ela se impõe por mal. Então a gente tem muita ideia da crueldade, que está conectada aqui. Mas não necessariamente ela é cruel no sentido de te matar, mas ela pode ser cruel no sentido de te submeter. E aí o que é interessante é que vem depois, lá no final da resposta. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ela lhe evita as causas. Ao final, vamos ver se isso realmente tem mudado. Podemos não ter sangue, mas podemos ter outras formas de guerra. Apesar de que ainda temos 41 conflitos armados no mundo inteiro, e a mídia corporativa não coloca isso de maneira evidente. Então é importante que todos fiquemos atentos que a situação não é simples e não tem essa coisa de que o mundo não está em conflito. Estamos em conflitos muito delicados. Mas ele diz o seguinte no final da resposta: e quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Também há um outro ponto que, se formos dizer que hoje a guerra é feita com humanidade, tenhamos realmente bastante cuidado, porque as coisas mudam para continuar as mesmas, como diz um velho ditado. Mas vamos lá para a introdução, o 6º tópico da introdução de Livro dos Espíritos, porque ajuda-nos a entender um pouco melhor isso. Os espíritos superiores ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Então, esses seriam os pontos que seria a predominância da natureza animal, como a gente vê na questão 742. Porém, também está ali
que um dos ensinos dos espíritos é que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao mais fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir seus semelhantes. Então, será que isso é fazer a guerra com a humanidade? Então, vamos lá ver como é que está essa questão. Porque a motivação real sempre é uma motivação econômica. Não é simplesmente uma motivação sobre pessoas, corpos. É uma motivação que antes tinham outras ideias. Hoje a gente fala muito de dinheiro. Na época você tinha outras maneiras de você gerir a economia. Tanto que, posteriormente, isso já pelos idos de 1500, pouco antes a gente pode falar dos vikings, mas o problema é que a história viking é pouco conhecida e a gente não vai ter tempo de abordar isso aqui. Mas você teve a expansão em especial, lá nos idos de 1492, 1500, a expansão pelos mares. Então você passou a ter também a preocupação de domínio do mar, especialmente com os impérios espanhol e português. Daí você teve, consequentemente, a colonização das Américas, o novo caminho para a Índia e o colonialismo africano. Nesse patamar, nós tivemos, nos séculos XVIII e XIX, a consolidação do que eu considero, e eu acredito que muitos devem considerar também, que é o ápice do egoísmo, que é a ascensão ou a organização de um sistema denominado capitalismo, conjugado com o liberalismo, que ajudaram a destronar o absolutismo. Isso não é um ponto assim ruim, mas o que gerou a partir daí são coisas que hoje nos causam problemas graves em termos de situação política e econômica. Mas vamos chegar lá. Uma das consequências do capitalismo e a ascensão do liberalismo foi também, junto com o iluminismo, a separação da religião do Estado. Esse é um ponto aparentemente muito importante e muito interessante. Porque, afinal, passou-se a enxergar as pessoas como indivíduos e não simplesmente como meros escravos, como, por exemplo, teve como consequência a abolição da escravatura, passar as pessoas a ver como gente. Só gente? Não, como consumidores. Então, isso também é um ponto que é delicado. Até que ponto que nós temos isso numa visão humana ou uma visão mercadológica? Essa é a cabeça que tem que se pensar quando se está numa situação de você poder gerir pessoas, gerir poder. Se gere mercado, se gere dinheiro. Não se gere exatamente pessoas. Então, quando você fala dessas situações, nós temos algo um pouco mais delicado, preocupante e que, vamos ser bem sinceros, pouco abordado no meio espírita. Porque simplesmente se evita falar sobre isso, porque nós estamos falando de um assunto que envolve egoísmo, que envolve, inclusive, financiamento das nossas próprias instituições. Mas vamos continuar. No século XX, nós passamos a ter um ponto crucial, que, inclusive, um dos melhores autores sobre isso é o Eric Hobsbawm. Mas, infelizmente, não pude lê-lo, mas tem uma obra magnífica que ele conta sobre as eras da humanidade. Mas o século XX talvez seja o mais marcante, porque você tem algumas mudanças muito importantes a partir daí. Que foi, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, em que passamos a ter, além da dominação por terra, a dominação pelo mar, a dominação também do ar. Haja vista que é famosa a história do Santos Dumont, que se matou exatamente por conta dos aviões que estavam bombardeando outros países. A consequência principal da Primeira Guerra Mundial foi a reorganização dos impérios. É claro que com a Segunda Guerra isso acabou. Mas, de qualquer forma, o que temos nesse entre guerras? Temos, dentre outras coisas, a formação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, que foi consequência da Primeira Guerra Mundial, foi instituída lá em 1920 e teve como sede Genebra, onde fica Genebra, Suíça, e fica na Europa. Então, até aquele momento, nós tínhamos todo o mundo voltado, e como a gente pode olhar até na própria doutrina espírita, que foi codificada na Europa, e com ideias muito voltadas com algumas questões eurocêntricas, quando a gente olha determinadas análises, nós temos até aquele momento a Europa como realmente o centro do mundo, como eixo econômico, como tudo mais. Com a Segunda Guerra e o fracasso que foi a Liga das Nações, nós passamos a ter
a ONU. E onde fica a sede da ONU? Nova York, que fica onde? Estados Unidos da América. Nisso você tem diversas outras questões que ajudaram a transformar os Estados Unidos da América não somente numa potência, mas numa espécie de consolidação de uma nova forma de imperialismo. Quais são os indícios? Você tem ali o início, a partir daí, a dominação por terra, porque afinal ele também passou a ter outras localidades sob sua organização. Podemos pegar, por exemplo, a divisão do Alfred Solvay em como primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E, além disso, você passou a ter também a dominação financeira. Essa dominação financeira, que não é muito comentada pelos autores, vem, por exemplo, pelo acordo de Bretton Woods, que tornou o dólar o parâmetro ou a moeda a ser colocada como uma visão mundial. Ou seja, esse acordo garantia que cerca de 35 dólares equivaleria a 31 gramas de ouro, que seria uma onça, que era a medida utilizada. E todos os signatários de Bretton Woods passaram a adotar o dólar como moeda, ou seja, como lastro para as suas moedas. Seria o ideal, melhor dizendo isso. Essa foi uma forma de evitar as crises cambiais. Só que a gente não pode esquecer um ponto, que difere os Estados Unidos de qualquer outra nação. Existe um dispositivo constitucional, onde eu pesquisei basicamente, é o artigo 1º, seção 8 da Constituição, que diz que é competência do Congresso, dentre outras coisas, estabelecer regras de apresamentos em terra e no mar. Por que também não no ar, não é verdade? Mas, a partir de Bretton Woods, você passa a ter novas instituições, como o FMI, o Banco Mundial. A gente já se coça quando eu vou falar em FMI, mas isso é parte também de determinados traumas que vieram a partir daí. Um dos poucos setores, ou dos poucos países a não assinar Bretton Woods foi justamente a União Soviética. Segundo o Roberto Regensteiner, num artigo lá pelo jornal GGN, ele colocou que os Estados Unidos abusaram do direito de imprimir dólares para financiar seus investimentos no exterior em iniciativas que se combinaram de privilégios para si, como o Plano Marshall, Plano MacArthur, Aliança para o Progresso, e esforços para impedir os avanços socialistas. Dentre eles, podemos pegar a Guerra do Vietnã. Além dessa questão financeira, não podemos nos esquecer, que é uma coisa que nos afeta até hoje, a dominação por meio da mídia tradicional e também da indústria cultural. Vemos no rádio, música, cinema, televisão, o tempo todo nisso. Isso, por conta também da rivalidade com relação à União Soviética, nós tivemos a Guerra Fria e também um outro domínio, que é o espaço sideral. Haja vista a famosa corrida espacial. A ideia era dominar por todos os lugares. Lembrando, uma determinada emissora de televisão que quer dominar também em todos os aspectos que ela puder. E, de certa forma, também seguindo as orientações do próprio neo-império, se pudermos falar assim. E aí, chegando um pouquinho mais adiante. Anos 1970. Quem lembra, ou quem estuda, lembra da crise do petróleo e que levou também ao fim do Bretton Woods. O Fábio de Oliveira Ribeiro diz que desde a década de 1970, o dólar não tem lastro em ouro. E basicamente não tem lastro em nada. Então nós temos uma moeda autorreferente, ou seja, ela é si mesma, que expressa mais ideologia do que valor. O único valor agregado ao dólar é a máquina de guerra, que só encontra limites quando encontra outra potência militar que tenha bomba atômica, por exemplo. E o Roberto Regensteiner diz que em 71 Nixon colocou o dólar a flutuar juntamente com o ouro. Daí o FMI ganhou mais, digamos, protagonismo, fazendo recomendações, e que essas recomendações privilegiavam basicamente os interesses dominantes. Adivinha de quem? Não precisa nem dizer de quem é, né? Auditando medidas corretivas e sinalizando aos demais países credores a atitudes que deveriam tomar. Posterior, e aí você tem também a ascensão, um laboratório que você teve, especialmente no Chile e na Inglaterra, do chamado novo modelo liberal, com Margaret Thatcher e Augusto Pinochet.
Com os anos 1990, vieram algumas novidades, como, por exemplo, o fim da União Soviética e a consolidação desse nome, que virou um patamar, até alguns parecem palavrão, mas é uma coisa da qual não pode fugir, que é a globalização, junto com o neoliberalismo. Com o fim da União Soviética, tentou-se construir a ideia de que teríamos um mundo multipolar, o que se revelou, claro, uma grande farsa, por conta de os Estados Unidos dominar já várias coisas que a gente já colocou aqui, vários eixos. Então, o que nós temos a partir do ano 2000? Logo no início, a gente já teve um ponto que é a guerra ao terror por conta do 11 de setembro de 2001. Você teve também o estabelecimento a partir aí do chamado eixo do mal, que é basicamente todos os que não são alinhados. E para complicar ainda mais esse tabuleiro, especialmente a partir do governo Lula, nós tivemos a consolidação dos BRICS. Vamos trazer alguns pontos importantes para depois a gente entrar no que a gente precisa falar. Roberto Hengsteiner diz o seguinte: por conta de tudo que aconteceu, alguns países como Equador e Panamá, entre outros, adotaram o dólar como moeda nacional ou fixaram sua cotação com o dólar. Os países europeus tentaram fazer diferente e depois de uma grande discussão, de muito movimento, eles criaram o euro. Do outro lado, em 2009, a gente teve a consolidação dos BRIC, que depois virou BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e aí você depois entrou a África do Sul, daí o US, que a ideia era bater de frente com esse interesse econômico, com essa dominação econômica, porque você tem algumas coisas básicas. Se, por exemplo, os Estados Unidos vá à falência, simplesmente não tem mais dólar. E aí como é que você fica o seu lastro? Ou seja, como é que fica o seu dinheiro? Não é à toa que Rússia e China investem tanto em ouro. Não sabemos como está essa situação brasileira, mas a brasileira, por enquanto, ainda tem muito investimento em dólar. Então, você tem algumas questões que não são tão simples e que esbarram também com um outro ponto que é muito importante, especialmente falando de China, que é o estabelecimento das novas rotas da seda, que é um ambicioso programa interligando dezenas de países mediante projetos de infraestrutura e que se desdobrarão ao longo das décadas, se constituindo no mais importante foco de dinamismo da economia mundial, já que a própria economia americana não tem muito para onde correr neste momento. O Fábio de Oliveira Ribeiro ainda diz outra coisa. Você tem um outro problema, que é a dependência do petróleo, que é uma outra referência de valor. Ele também coloca que os Estados Unidos esgotaram suas reservas e procuram realmente onde tem petróleo, eles querem ter o domínio. Vide o Brasil, que tem pré-sal. E vide também a situação com relação à Venezuela, porque, afinal, por ele não se submeter, ou esse país não se submeter às determinações dos Estados Unidos, assim como acontece aqui com o Irã, são tratados como eixo do mal. E aí sofrem as sanções, como muitos de vocês certamente estão sabendo. E qual outro problema que nós temos aí? A Rússia também talvez seja o único país com capacidade militar, talvez até acima dos Estados Unidos. Então você tem também como consequência essa corrida armamentista, que muitas vezes é colocada como uma possibilidade de ataque, mas também pode ser uma possibilidade de defesa, vide com a Coreia do Norte. Não tem capacidade de atacar todo mundo, mas como grita que tem bomba atômica, então ela consegue evitar outros ataques mais delicados. Nesse conflito a gente vê a tremenda confusão que muitas vezes isso causa. Então, como é que nós temos aí o conceito de guerra híbrida? É a estratégia militar que mescla essas táticas de guerra política, guerra convencional, uma guerra chamada irregular e também o que na Wikipédia está chamada de cyberguerra, além de outros métodos de influência, como, por exemplo, a desinformação, diplomacia, lawfare, intervenção eleitoral externa. Então, nisso, nós possamos a ter essa guerra de espectro total, que aí eu peço licença para citar um pouco do Pepe Escobar, que é um jornalista famoso, especialmente para quem está em determinados lugares, em determinados sites, que traz essas informações de maneiras muito interessantes e didáticas. Faltava falar do ciberespaço, que se consolidou especialmente com essa vinda da internet e, vamos dizer bem sinceros, estamos falando ou trocando informações por meio dela.
Você tem no cyberespaço, por exemplo, a questão dos equipamentos eletrônicos, servidores de e-mail, mecanismos de busca, redes sociais, aplicativos de troca de mensagens e entretenimento. Esses 6 setores são basicamente dominados por apenas um país, ou por empresas que pertencem basicamente a um único país. E eu acrescentaria que, além de terra, água, ar, espaço sideral e cyberespaço, você tem, por exemplo, a questão das finanças. Afinal, temos basicamente uma moeda única no mundo. E, curiosamente, nós temos um setor que está fugindo desse controle, que são as criptomoedas, desde 2009, a mídia tradicional, que é a informação, e podemos dizer a indústria cultural também. Qual é uma das consequências que a gente tem dessa guerra híbrida? Um dos nomes que precisam ser colocados, por exemplo, é o totalitarismo invertido. O totalitarismo invertido tem a ver, primeiramente, o que é um regime totalitário? É aquele basicamente chamado de ditadura. Então, a ditadura clássica, tudo é subordinado à política, inclusive o setor econômico. No totalitarismo invertido é exatamente o contrário. A economia domina a política, segundo Sheldon Wolin. E ele esclarece que os Estados Unidos se tornaram um mostruário disso. A democracia administrada pelos interesses das empresas, sem parecer que foi suprimida. Um outro tema que é muito importante, que acaba sendo consequência disso, é o capitalismo improdutivo, que o Laszlo Dalbor trouxe num livro e que consolida algumas informações que são muito importantes para todos nós, para entendermos onde se coloca não somente o Brasil, como todos nós. 5 famílias lideradas por homens brancos concentram mais da metade da riqueza do mundo, 3 bilhões e meio de habitantes do planeta. E outras coisas que são importantes. Com o capitalismo produtivo, essas empresas, aliás, os países deixam de ter o protagonismo econômico que passam para as empresas, basicamente 147 corporações. Sendo que essas 147 corporações controlam hoje 40% do PIB do mundo, Produto Interno Bruto. E levando em conta que somente 28 instituições conseguem organizar esse capital médio, ou seja, 1,8 trilhão de dólares cada uma. Muito mais do que o Brasil consegue produzir hoje. O Dalbor também coloca o seguinte, que as megacorporações atuam em todo o mundo, enquanto os estados e nações são limitados por fronteiras. As empresas não conhecem limites, a não ser quando o país não queira que essas empresas invadam esses lugares. Vide justamente Rússia e China em determinados setores. E elas têm sedes e filiais, adivinhem onde? Paraísos fiscais. E a ideia é articular oligopólios, evadir impostos e praticar fraude sem constrangimento de governo, porque afinal no paraíso fiscal eu posso guardar o dinheiro da forma como eu quiser. O resultado disso é o esvaziamento da democracia e aumento da população, PIB, concentração de CO2 na atmosfera, número de automóveis, consumo de papel, ou seja, a ecologia também está envolvida nessa forma de dominação. Cresce também o rentismo, que é a capacidade de se apropriar da riqueza social sem nada produzir. Ou seja, deixamos de trabalhar. O que parece uma coisa tranquila, mas não é. Porque, afinal, a gente ainda tem aquela filosofia, especialmente para quem não é uma pessoa que faz parte dessa sociedade rentista, uma coisa diferente. Você trabalha, você recebe. Nós estamos consolidando com essas pessoas que você não trabalha, mas você recebe. E não é serviço público, tá, gente? Muita gente fala mal de servidor público, e eu sou servidor público, trabalho bastante, e não recebo, inclusive estou com salário atrasado, até hoje. Então, continuando aqui. Outro ponto que é importante da estratégia da guerra híbrida é o chamado autoritarismo líquido. E uma das pessoas que mais fala sobre isso é o professor da PUC, Pedro Serrano. Ele fala que são governos eleitos democraticamente que produzem medidas de exceção por dentro da democracia. Simulam uma aparência constitucional, jurídica e democrática. Mas, basicamente, vão perseguir inimigos. Vamos pensar aqui. Quem está condenado, quem foi para a cadeia e quem não foi, na nossa história recente. E quem está com o processo e o processo não anda. O Alberto Carlos Almeida já falou, o processo que não anda é porque a justiça não quer condenar. Então vamos pensar também um pouco nisso. E daí a consequência também um lawfare, que é o emprego de manobras jurídico-legais como substituto da Força Armada, visando alcançar esses objetivos de política externa e segurança nacional. E também é considerado lawfare
o uso ilegítimo da legislação nacional e internacional e manobras jurídicas com a finalidade de causar danos a um adversário político, estrangulando-o financeiramente, encurtando seus prazos, entre outras coisas, de modo que este não possa perseguir objetivos, tais como concorrer a uma função pública. Também não precisamos dizer quem está passando por isso. Junte-se a isso, por conta de toda essa questão, houve também a necessidade de se utilizar a ascensão de governantes de extrema-direita com inspiração nazi-fascista, com propaganda aparentemente cristã, mas que é ligado a uma base apocalíptica. Se tiver condições, a gente retoma isso, porque é um tema relativamente longo. E por isso mesmo, vamos entrar novamente na questão 742 do Livro dos Espíritos. Nós falamos sobre isso, é a questão de você ter a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Mas o que nós temos também ali, uma polêmica que o Diego trouxe na outra live, que é a questão 744, que é atribuída à providência a questão da necessidade da guerra. E a polêmica que eu coloco, eu acho que a maioria de vocês devem pensar aqui, até a guerra é necessária? Até que ponto? Há o transbordamento das paixões, mas quais paixões? Não é a selvageria pura e simplesmente. Muitas vezes são coisas extremamente calculadas. E muitos desses planos, muitas vezes, não dão certo. E o que é mais delicado, que a resposta dos espíritos é a liberdade e o progresso. E aí nós pensamos, eu pessoalmente, quando olho para isso, eu penso que tipo de guerra nós podemos falar. Para ter liberdade e progresso, seria necessário uma guerra interna. E aí você tem liberdade para poder pensar e você evolui espiritualmente. Mas nesse caso, realmente merece uma atenção especial, até para a gente ver que ponto que isso pode ser colocado em termos de países. Porque, inclusive, a subpergunta A fala que a consequência é a subjugação desses povos. Só que ele diz que a subjugação é temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Observemos bem a situação. Nós temos, por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. O primeiro mundo é extremamente mais desenvolvido, até, inclusive, por conta das cabeças que essas pessoas têm hoje, que são bem mais liberais no sentido moral e comportamental. E o que nós temos no chamado antigo terceiro mundo, hoje nos países subdesenvolvidos? Também uma dificuldade tremenda de abordar assuntos muito delicados, muito sérios e necessários. Então, a gente tem muita questão ainda envolvida que precisa de uma análise melhor sobre esses pontos. E aí, é muito interessante que logo em seguida, na 745, tem outra pergunta do Livro dos Espíritos que faz realmente repensar por que dessa questão 744. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Gente, o que vimos até agora é isso. A guerra híbrida é tentativa de colocar o seu proveito acima dos outros. E aí diz o seguinte, grande culpado é esse, muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios que haja sido causa. Às vezes a gente não tem assassinato direto, mas nós temos a fome, a miséria. Temos também... Você tem, por exemplo, a tentativa de você derrubar as pessoas na sua moral, em combate à sua dignidade. Isso também derruba a pessoa. A gente teve caso de suicídio por conta disso. E diz o seguinte, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Não é só isso, né, gente? A gente tem muita coisa também envolvida. E aí, eu puxo aqui algumas outras coisas para a gente pensar. Por exemplo, no capítulo 9, Influência Oculta dos Espíritos de Nossos Pensamentos e Atos, tem lá, na pergunta 459, falando que os Espíritos nos dirigem. Mas a gente lembra também que na 525, que exerce os Espíritos influência nos acontecimentos da vida, certamente pois nos aconselham. Porém, na subpergunta A, eles dizem, nunca atuam fora das leis da natureza. Se eles nos dirigem, eles também atuam com um certo limite. E esse limite é exatamente da seguinte forma, como comentário de Kardec. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, é um ponto muito delicado que a gente encontra aqui. Não só para justificar a guerra híbrida, mas as consequências dela no nosso cotidiano. Outra coisa que... Pode falar. Está bem o tempo aí, ultrapassando. Você tem como em 1 minuto aí, e depois a gente continua para trás das perguntas?
por meio das Vamos perguntas? fazer o seguinte, então, vamos para as perguntas, porque eu ia trazer outras discussões dentro do Não, espírito, né? já são mais de 40 minutos, né, que nós estamos no ar. Eu vou então já colocar uma questão para você, Felipe, e à medida que forem chegando as demais, aí o Elias vai nos ajudando, né, fazendo aí as intervenções. Pelo que eu entendi da sua fala, os processos de dominação sempre existiram, né, no mundo, desde que, né, a civilização aí, ela se consolidou. E aí, esses processos de dominação, eles vamos dizer assim, eles operam basicamente em 4 tipos de poderes, pelo que eu entendi, que é o poder político, o poder econômico, o poder militar e o poder simbólico também, né, por meio das ideologias que a gente sabe. Obviamente, quando isso vai ao extremo, esse desejo de poder, você tem os estados tirânicos. E aí você citou, né, o nazismo, o fascismo, a gente pode também falar do Stalin, né, apesar que às vezes as pessoas não se lembram, mas a extrema esquerda também ela já produziu, né, governos tirânicos. Felipe, eu estava lendo o Leonardo Boff, eu não sei se você conhece, ele tem um livro em que ele faz um estudo sobre a oração de São Francisco de Assis. Ele é católico, né, mas assim, eu achei muito interessante, porque ele começa a falar sobre paz, porque a gente está falando muito em guerra, agora eu quero pontuar com você a questão da paz, tá? E lá, Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, é a abertura, né, ali da oração de São Francisco. E eu queria te perguntar, porque na visão dele, a gente não consegue a paz se a gente não usar métodos que sejam pacíficos. Você vai ter apenas uma paz aí, na verdade, é uma guerra contida, porque esses outros conflitos econômicos, políticos, simbólicos, eles continuam existindo se o método não for pacífico e se a gente não construir uma nova mentalidade. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Como é que a gente chega à paz por meio de métodos pacíficos e o que o Espiritismo tem a nos ensinar sobre isso? Um ponto realmente eu queria chegar mais para o finalzinho da exposição. Acho que eu acabei um pouco querendo colocar muita coisa. Mas por que nesse ponto a gente entra numa visão um pouco mais delicada? Porque um cenário que estava sendo construído, por exemplo, era essa visão de guerra global, por esses meios. E a gente teve a pandemia de SARS-CoV-2, ou Covid-19, ou coronavírus, coisas como o pessoal colocarem, e que veio trazer-nos exatamente esse momento em que a gente tem que olhar para todos nós. Então, a paz só pode ser construída com todo mundo junto. Ou seja, deixando de lado todas aquelas ideias de você deixar o seu egoísmo acima de tudo e acima de todos e procurar realmente olhar para o outro. Porque, inclusive, se pararmos para pensar, o que está acontecendo hoje? As empresas não vendem porque não tem mercado. Muitas pessoas hoje, inclusive, estão desempregadas. E aí, como é que você sobrevive na sua empresa? Nem o mercado financeiro, às vezes, vai suprir aquilo que você necessita. Porque, afinal, você tem uma produção a ser escoada e não tem para quem vender. Você pode baixar o preço, mas se a pessoa vai comprar, não se sabe. Então, vai ser preciso realmente reinventar todo esse processo econômico. Entre eles, a questão da solidariedade. E o problema está sendo exatamente esse, a gente entender que nós precisamos uns dos outros. Essa solidariedade, essa fraternidade, que é algo que precisa ser realmente pensada. O problema todos estamos concordando com isso? A gente ainda tem uma certa dificuldade nesse ponto. Porque nós somos egoístas. Não é à toa que muitos sistemas não deram certo e não vão dar certo enquanto tivermos o egoísmo imperando. E aí, por isso que, quando a gente estava conversando, eu comentei da ALBA, que é a Associação Bolivariana para os Povos da Nossa América, independentemente de ideologias, porque, afinal, não conheço outras instituições que tenham organizações semelhantes, que é exatamente o seguinte: o exemplo que nós trazemos é que, na época, antes das sanções, a Venezuela, por exemplo, ajudava a Cuba com petróleo, enquanto Cuba fornecia os médicos, que era uma carência que estava acontecendo na Venezuela. Essa é a verdadeira solidariedade. O que nós temos hoje é troca de produtos e ponto final. Nessa troca de produtos, nós temos países que concentram muita renda e concentram determinados produtos, especialmente industrializados, e outros que fornecem, por exemplo, alimentos, mas que não recebem
serviços de maneira adequada, populações que estão na miséria. Então, é preciso rever essa matriz em termos de países. Só que isso, às vezes, não se dá de maneira muito simples, muito fácil. Isso realmente requer, da nossa parte, uma revisão de todos esses valores. Ou seja, deixar de lado o máximo que a gente puder o materialismo, já que a gente precisa, por exemplo, de alimentos para viver. Respondi, Ângela? Eu tenho uma indagação para você aqui, ô Felipe. Eu achei muito interessante quando você apresentou para nós aí que modernamente o que vai acontecendo é a ampliação das formas de domínio, né? Eu estava verificando aqui que você falou aí que os Estados Unidos hoje têm bases militares espalhadas no planeta inteiro, né? Ou seja, eles estabeleceram primeiro o domínio bélico, né? Hoje é interessante que o Irã pediu os Estados Unidos para retirar a base militar deles lá de dentro do país deles, e eles disseram, não, nós não vamos retirar nossa base militar de dentro do seu país, né? E eles peitaram o próprio país e disseram, nós não vamos retirar nossa base militar do seu terreno. O Brasil cedeu recentemente a base de Alcântara para os Estados Unidos também, num acordo que os críticos de estratégia militar entenderam que o Brasil estava colocando a raposa para tomar conta do galinheiro bem mais de perto, né? Então, assim, essa questão da dominação bélica, aliada à dominação econômica e agora a dominação midiática e etc. Eu achei muito interessante essa análise que você fez. E eu quero fazer uma pergunta. Será que essas respostas que constam no capítulo do Livro dos Espíritos a respeito de guerra, que eu noto assim que elas realmente, quando a gente analisa sob esse prisma que você trouxe, dos conflitos entre povos, elas deixam lacunas que a gente às vezes não compreende, né? Porque elas não entram na questão da dominação. Será que é porque Kardec, quando escreveu esses livros, ele fazia parte do povo que era dominador? Que a França era um dos grandes dominadores da época, como você bem lembrou, e ainda hoje né? Será que é porque ele olha da ótica do dominador e não do dominado? Porque realmente as respostas, as perguntas, e os próprios espíritos, e isso abre uma questão interessante, né? Será que os próprios espíritos viam a guerra assim com tanta naturalidade, porque todos eles faziam parte dos dominadores e não dos dominados? Como é que você vê isso? É muito importante o que você falou, porque inclusive era um ponto que estava colocado que seria o ponto seguinte, antes de a gente entrar na pandemia, que é exatamente o que nós pegamos nas questões de 541 a 544 de Livro dos Espíritos, que é os espíritos durante os combates. Que eles falam, vou citar só alguns trechos. Há espíritos assistindo e amparando o caminho dos exércitos, e os espíritos respondem sim, eles estimulam a coragem. Estando numa guerra, 542, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem partido que se batem por uma causa injusta? Aí, novamente, pergunta, toda a guerra é justa? A gente sempre tem que pensar um pouquinho nisso, porque muitas vezes a gente vê que não tem sentido. Tem famílias que, inclusive, brigam sem sentido nenhum. Vizinhos que brigam sem sentido nenhum. E você vai ver que, na verdade, muitas vezes os dois lados estão errados. Mas, de qualquer forma, o que ele diz aqui? Os espíritos dizem que há espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. E no caso da França, como país dominante, ela achava que tinha direito, como todos os outros países acham que tem direito. Quem não ouviu falar, é bom pesquisar na doutrina Monroe, da América para os americanos. Eles acham que aqui é parte do território deles. Então, a gente tem algumas questões realmente muito delicadas que não são simples. Que, afinal, quem perguntou a você se você quer se submeter a determinadas leis ou a determinadas imposições? É como se a gente pensasse numa cidade em que uma pessoa simplesmente resolveu tomar conta de todo mundo. E decidiu, eu não quero consultar com você, então ninguém conversa com você. Você também não quer, então ninguém conversa, ninguém negocia com você. E a pessoa morre de inanição? Realmente é difícil. E dizer que isso é uma coisa justa, realmente há de se pensar. E pior, dizer que Deus quer isso? Por favor, né? E aí, continuando. Podem os espíritos influenciar o general? Com certeza.
que é a 543. E na 544, podem também suscitar planos errôneos com o fim de levar à derrota? Podem. Só que aí os espíritos lembram aquilo que já fomentamos lá no início. Não tem ele o livre-arbítrio? O general pode seguir ou não. E lembrando que os espíritos influem, mas eles atuam dentro da lei, dos limites que eles podem fazer. Ou seja, eles influem, eles mandam sinais, só que nós é que temos condições de dizer se vamos aceitar ou não essa influência. E eles ainda colocam: se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Então, nós temos realmente muita dificuldade nesse ponto, porque esse eurocentrismo é uma questão que, com o final da Segunda Guerra, sofremos uma pequena mudança, que, afinal, o mundo imperial praticamente passou para o lado das Américas, mas não no sul, passou lá para o norte. Mas você ainda tem essa dificuldade com relação a isso, porque, afinal, é muito fácil você, como dominante, falar algumas coisas. E a própria história mostra os dominadores, não mostra os dominados. Muito bem. Eu não sei se nós temos outras perguntas. Deixa eu passar mais uma indagação, né? Tem muitas pessoas acompanhando aqui, né? O Bruno postou um comentário aqui a respeito do livro que você citou, Ângela, que eu acho que é bom, né? Ele comentou do livro que você citou do Leonardo Boff, né? Tá? Uhum. Como é que é o nome do livro? A oração de São Francisco de Assis, do Leonardo Boff. Ele comenta cada trecho da oração e ele tenta... É um trabalho filosófico que ele faz. E esse que eu citei particularmente é bem do início, sobre paz, né? Como é que a gente deve entender a paz, por onde caminha a paz, quais são as nossas saídas. A Alzira também postou aqui, eu acho interessante a fala dela, porque vem bem em linha com o que você comentou, o Felipe, né? Sim, egoístas e orgulhosos, achamos o individual sem pensar na coletividade, né? Na coletividade formamos dar e receber, acho que ela está dizendo aqui do sentido da troca, né? Então, e aí o Leonardo colocou aqui uma outra questão que é interessante, que eu acho que você podia comentar. Existem as microguerras híbridas nas religiões atuais. Bom, aí ele está jogando para o outro terreno. Vê o que você diria dessa ponderação, dessa questão que o Leonardo coloca aí para nós, para a gente passar para as questões finais e caminhar na direção do nosso encerramento. Fica você à vontade aí, Felipe. Eu acredito que existam sim. O problema é que às vezes é difícil a gente identificar, como por exemplo, quando a gente se torna um movimento praticamente isolado dentro da doutrina espírita, em que nós trazemos esse final do capítulo 23, mais o que? Do Livro dos Espíritos? Não, deve ser o Evangelho. Depois eu posso dar uma olhada. Mas essa questão do capítulo, das guerras híbridas, a gente vê exatamente nisso, ou seja, não abre espaço, finge que a gente não existe, não se colocam determinados assuntos, então não deixa de ser uma guerra híbrida, ninguém te expulsa, ninguém te excomunga, mas simplesmente ignora o que você fala, ou atua de uma maneira institucional a não te convidar. Nós temos, inclusive, vários companheiros que não são convidados para lugar nenhum e que têm muito conhecimento, poderiam trazer outros esclarecimentos, trazer outros debates, e que muitas vezes são realmente descartados, silenciados, exatamente porque incomodam. E o incômodo, muitas vezes, é o que nos faz seguir adiante, porque os assuntos que nós tratamos aqui são incômodos. É o nosso egoísmo. Assim, e outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar, que aí entra lá na parte terceira das leis morais, capítulo 1, quando fala do bem e do mal, é que muitas vezes passa a ideia, sim, capítulo 23, depois eu tenho que dar uma olhada aqui, inclusive aproveitar que temos internet, para falar um pouquinho sobre essa parte, só para poder lembrar, mas você tem realmente alguns problemas, porque quando você tem um grupo que domina, no geral você não quer perder o seu espaço. E quando se fala de geopolítica, é um assunto que realmente, não vou dizer que é vedado no meio espírita, simplesmente não se aborda porque ninguém, por exemplo, nunca se preocupou de trazer esse ponto e tentar parar para pensar um pouquinho sobre isso e de que forma que isso influi na nossa maneira de ser. Então, vou pedir para o...
Eu vou colocar aqui para você uma questão da Regina. A Regina, ela está colocando aqui: o que dizer sobre as recorrentes explicações finalistas que o Espiritismo e os espíritas dão às guerras e demais sofrimentos? Né? Será que a paz está sempre no futuro? E é muito interessante essa pergunta da Regina, porque nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, as pessoas têm associado muito isso aí como se a pandemia fosse algo para trazer um bem, né? E aí a guerra que você questionou se é necessária, a gente fica na dúvida também se a pandemia é necessária. Há no meio espírita essa ideia de que a pandemia é necessária para fazer o despertamento, etc, etc. E aí eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, se ela é necessária no Brasil, no Vietnã até hoje não precisou, porque lá não teve nenhuma morte, e aqui já teve quase 80 mil, né? Como é que você analisa isso que a Regina está trazendo aí para a gente, hein? Sobre essas explicações finalistas, pandemia, sofrimento, por que a paz está sempre no futuro para nós espíritas, hein, Felipe? Essa explicação demanda um pouco mais de trabalho, porque eu vou pegar não somente um pouco do Livro dos Espíritos, mas também uma questão histórica, que eu acredito que esteja envolvida também nesse ponto aqui. Primeiro, tem aquela seção dos flagelos destruidores. Não podemos negar que a pandemia é uma espécie de flagelo destruidor. Só que o que nós temos aqui, na 787, ele fala que o flagelo é para fazer a humanidade progredir mais depressa, que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. E que esse tema, inclusive, Felipe, esse é o tema da nossa próxima live domingo que vem, viu? Bem lembrado. Flagelos destruidores é a nossa próxima live domingo que vem, tá? É bom até lembrar, e todo mundo já está antenado nesse sentido. Verdade. Então vou tentar também não dar muito spoiler, porque afinal a questão é trazer para esse âmbito da guerra híbrida também. E a pandemia veio que acabou bagunçando esse cenário, mas vamos tentar olhar para esse ponto. Quando a gente olha para o ponto de vista material, a gente vê que é desgraça. Mas o que eles colocam no final da resposta? Frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas para que realize em alguns anos o que seria exigido em muitos séculos. A pandemia acabou sendo consequência também da globalização, pelo fato de você ter muitas pessoas circulando pelo mundo. Se não fosse a globalização, a pandemia não teria acontecido. Isso é para falar mal da globalização? Não. Mas chama atenção, por exemplo, para a questão da saúde pública, que até hoje é um problema. Que as pessoas não podem sair de casa não por conta da letalidade da Covid-19, mas porque o tratamento, se não for feito direito, aumenta a letalidade, como é que acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos e todos os países que não fizeram o chamado dever de casa, ou seja, botar as pessoas dentro de casa e dar alguma forma de as pessoas se sustentarem. Por isso que eu falei da mudança econômica também, a princípio. E ainda ali fala que, na 788, que Deus tenta de várias maneiras fazendo a gente progredir. Um desses progressos é talvez o uso de uma coisa que estava meio em stand-by por muitos lugares, que é, por exemplo, o uso das redes sociais para fazer esses estudos. Então, hoje você sai do seminário para ter webinários. A gente, inclusive, está com um festival de lives. Todo dia é uma live. A gente fica até perdido porque a gente não consegue acompanhar tudo. E todo mundo quer falar, e todo mundo quer trazer as informações, e a gente fica nesse problema um pouco delicado. Mas um ponto que eu ia comentar, Elias, é que muitas vezes o que a gente vê é consequência de uma visão apocalíptica, que é um problema muito sério, que acaba pegando um pouco dos estudos do Jesus histórico. E por que eu falo do Jesus histórico? Porque o Apocalipse é um livro que deve ser lido com muito cuidado, com muita cautela. Na época de Jesus, eu vou contar uma história aqui, tentar ser o mais breve possível, mas que acaba refletindo hoje. Você teve uma ideia de que o Apocalipse ia acontecer naquele momento. Então, da mesma forma como Kardec imaginou que o século XX ia ser o século da paz, o século da concórdia, e não aconteceu, o século XXI, o pessoal falava, o terceiro milênio, vai mudar tudo. Vai mudar? Não vai mudar enquanto a gente não entender que só vai mudar se todo mundo arregaçar as mangas e juntar nossas forças. Como o Beto Guedes, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Esqueci agora. Talvez tenha a ver com essa questão da Iracilda aqui, ó. Felipe, qual seria, na sua visão, o caminho para a extinção da guerra? Passaria pela reforma interior para se extinguir o egoísmo? E o despertamento coletivo nesse processo, né? Eu acho que teria a ver com isso. A pandemia poderia servir para isso. Só que o que está acontecendo é exatamente o contrário. A humanidade parece que não aprende. Porque a gente coloca o egoísmo acima de tudo, acima de todos.
brincando com determinado lema de determinada pessoa, que eu prefiro não comentar, mas é isso que acontece. As pessoas apanham, mas não aprendem. Então, esse é um outro problema que precisa ser colocado. Por isso que eu falo, vamos precisar de todo mundo. Eu esqueci, acho que tem uma parte da pergunta que eu acabei esquecendo que eu ia comentar aí. Mas lembrando, antes de a gente entrar nisso, voltar para a pergunta dela, a questão que aconteceu lá no século I, que foi justamente o caso que levou à diáspora dos judeus. Eles acreditavam que o Apocalipse ia acontecer naquele momento. E o que aconteceu? Eles começaram a provocar Roma, porque eles achavam que provocando Roma vindo com tudo, Deus ia vir e salvar todo mundo. O que aconteceu? Nada. Aconteceu pior. Eles se juntaram no castelo, isso está no livro Zelota do Reza Aslan, gente. Depois vocês podem procurar, porque esse livro realmente é importante para a gente entender o que está acontecendo hoje. E tem gente que pensa a mesma coisa hoje. Aí tem um grupo que fala que Deus vai vir, então por isso destrói o planeta, destrói tudo. Mas aconteceu exatamente isso. Eles se juntaram, cerca de 1000 judeus, eles se mataram no castelo, achando que ali Deus ia salvar. Como Deus não veio e não vai vir desse jeito, eles se mataram numa espécie de holocausto ali no final do século I. Você falou da pergunta da Iracilda, né? A questão do individual e do coletivo. Essa questão do individual e do coletivo é que é o nosso grande problema, porque a gente vê que o movimento espírita, no geral, discute muito a reforma íntima, discute muito a questão da reforma interior. Isso deve ser deixado de lado? Não. Mas se enfatizar isso, em vez de como se fosse uma consequência, com todo mundo seguindo no mesmo ritmo, a gente ia mudar o todo. Isso é possível? Sim. Mas está todo mundo no mesmo patamar? Não. Então, a gente fala muito de reforma interior e fala pouco de reforma social. Então, a gente não vai conseguir... A gente fala, por exemplo, nós espíritas, nós temos um campo de influência muito pequeno, diferentemente, por exemplo, de uma igreja católica e uma igreja evangélica. Se todos nós, por exemplo, pensássemos juntos numa reforma social em conjunto, daí a questão de arregaçar as mangas e todo mundo junto pensar, a gente estaria num patamar bem melhor. E essa questão da reforma individual já seria uma consequência disso. Um bom exemplo disso é o fato de você, por exemplo, eu não sei como acontece em outros lugares, mas aqui no Rio de Janeiro é muito comum, de as pessoas não respeitarem o espaço público. Porque elas entendem que o espaço público eu posso fazer o que eu quiser. Não é para você fazer o que você quiser. É para todos utilizarem. Então, o espaço público eu preservo para todos poderem usar. E eu, como fui diretor de escola, todo ano, era uma catatal de coisas, de peças quebradas, e que todo ano tinha que repor. O dinheiro que poderia ser, que era investido para comprar novos móveis, podia servir para melhorar a escola. Ou seja, a gente acabava sempre repondo a mesma coisa. Tudo porque o egoísmo humano acabava com isso. Então, você tem uma pressão social que pode vir também por leis, mas também tem a questão do comportamento. E nesse ponto, a religião consegue até ser mais forte, porque ela influi em outras áreas que muitas vezes passam despercebidas. Não sei se respondi, como diz a Carla Pavão. Eu quero trazer aqui uma fala. A Rose é uma colega nossa lá de Jataí, ela fez uma observação aqui que está bem dentro daquilo que você comentou logo no início do seu estudo, mas que eu acho que é interessante ela colocar aqui, porque responde também aquilo que nós conversamos sobre o porquê dessa abordagem que os espíritos e Kardec dão para a questão da guerra no livro dos Espíritos. Ela pontua aqui, olha, que o espírito Joana d'Arc relata toda a sua encarnação até a sua morte na Figueira, no livro Joana d'Arc por ela mesma, que foi psicografado pela Hermance Dufour, antes de conhecer o trabalho de Kardec, né? E depois ela se tornou a médium que ajudou Kardec. E nesse livro ela relata a sua missão para libertar a França do jugo da Inglaterra, onde ela exerce um papel de liderança, de comando no exército francês para a defesa da França e libertação do país. Então, a Rose está colocando que a intenção não era matar ou ferir os ingleses, mas devolver a liberdade à França. Né? Então, assim, você acha que usando esse comentário e voltando nessa questão, faz sentido, né, o Felipe, pensar que realmente essa ideia de a guerra como instrumento de liberdade, do progresso e da vontade de Deus pode ter muito a ver com a história da própria França, né? O que não significa que tem a ver com a história das guerras de hoje.
Essa que é a questão. Gostei muito desse comentário, porque ajuda a clarear uma coisa que nem Kardec deixou muito claro. A gente vê que as outras perguntas parecem até contradizer aquilo que está na 744. Mas nesse ponto realmente ajudou. A França se libertou. Mas se a gente olhar, por exemplo, das outras guerras que inclusive geraram essas mentalidades racistas, realmente a gente fica num dilema. Então, se olhar para esse ponto de vista histórico ali, realmente, se for guerra de libertação, pode ser. Agora, o que a gente vê hoje é guerra de dominação. Então, é preciso também a gente contextualizar e ver que quando a gente fala de guerra híbrida, eles não têm essa liberdade. Se quisesse a liberdade, tirava as sanções dos países que hoje, inclusive, estão sofrendo, além das sanções econômicas, também a pandemia, e isso não é feito. E em nome de quê? Sufoca-se populações, para quê? Com que objetivo? Só para derrubar uma pessoa. Prendem-se pessoas porque eu quero dominar. Eu, em vez de eu negociar, não, prende logo, que aí a gente acaba com o adversário. Então, realmente é um ponto interessante. Naquele ponto, sim, mas... Vamos lá, para a outra. Não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar. A resposta não se aplica a todos os casos. A Heloísa está perguntando, mas a reforma social não seria consequência da reforma íntima? Como você vê essa questão? Será que uma é consequência da outra, uma implica na outra, uma decorre da outra? O raciocínio que me veio agora, intuitivamente, é exatamente isso. Se todos estivéssemos no mesmo patamar, poderia. Mas, aqui, inclusive, basta a gente sair à rua que a gente vê que as pessoas estão em patamares diferentes. E eu não falo nem na questão religiosa, falo na questão moral mesmo. Intelecto moral, para ser mais sincero. Então, assim, queria que todo mundo faça a sua reforma íntima. Para somente aí ter uma reforma social, a gente vai precisar de muita coisa para acontecer. Então, em vez de, talvez, 100, 200 anos, vamos precisar de 2 milhões de anos, porque até todo mundo conseguir evoluir junto, a gente não chega lá. E a gente pode ver até nas qualidades morais dos governantes atuais, porque estava antes, a gente vê que o negócio é bem mais complicado. Porque, assim, tem um outro ponto também que é interessante comentar, Elias, que é as diferenças de regimes de governo. Enquanto que aqui no Ocidente, principalmente, a gente tem regimes governamentais de períodos muito curtos dos ocupantes, em outros lugares você tem períodos maiores, exatamente para que um trabalho seja feito. Nessa troca, às vezes, assume alguém para desfazer coisas boas que o outro tinha feito, em nome, muitas vezes, mais da ideologia do que propriamente pelo bem-estar social. E o que está acontecendo é exatamente a perda de vantagens ou de coisas boas que tínhamos adquirido. E que hoje poderiam servir para estimular mais solidariedade. O que a gente está vendo aqui é mais, talvez, surgimento de serviços sociais do que propriamente de reforma social, realmente. Que poderia... Como o nosso tempo tem limite, e eu dá vontade de quebrar o relógio, tem hora, sabe? Dá vontade de quebrar o relógio, porque o relógio é um problema, o relógio sempre atrapalha. Eu quero puxar aqui um comentário do Toninho, o Antônio Sayum, colega nosso também da associação. Ele colocou, olha assim, esse diálogo esclarecedor amedronta os nossos amigos encarnados e desencarnados que não querem que nos libertemos do domínio que hoje sofremos. E ele fez um elogio, topíssimo estudo de hoje. Eu quero devolver, então, a Ângela, e aí agora fiquem vocês dois aí para o encerramento, então, do nosso programa, porque, infelizmente, o horário acaba exigindo isso de nós. Então, Ângela, é com você para conduzir. Ok, essa última questão que você abordou, Felipe, me chamou a atenção, né, a nossa colega aí respondendo, porque existe o egoísmo que ele é individual, mas também existe o egoísmo que é de classe, o egoísmo que é de país, o egoísmo que é de uma determinada cultura, e aí são estratégias diferentes, né, de combate ou de enfrentamento que, em relação a esse egoísmo, que só a atitude individual, ela não resolve, né, por isso que a gente precisa, às vezes, das leis, né, das discussões, no âmbito mesmo, né, às vezes até da política, né, então são outras esferas, outras instâncias aí, em que esse enfrentamento ele tem que se dar para além daquele nosso esforço individual, né. Eu gostaria de te agradecer, Felipe, a participação no dia de hoje,
às vezes ficam mais dúvidas, né, do que certeza, mas é importante a gente, né, nós que estudamos o Espiritismo, estarmos atentos para todas essas questões, porque os fenômenos sociais, eles são muito complexos, eles não se resolvem, assim, tão simplesmente, vamos combater o egoísmo, né, mas que tipo de egoísmo, como que se combate isso, numa sociedade tão tão grande, tão diferente, tão plural hoje, como é que a gente pode fazer esse tipo, né, de compreender essa realidade e fazer, né, essas nossas propostas de mudança. Então, aí você fica com as palavras finais e com os nossos agradecimentos, ok? Gratidão, Ângela, gratidão a EFUS pela oportunidade, e eu ia comentar, né, peguei aqui o trecho da canção do Beto Guedes, do Ronaldo Baixo, que eu ia comentar, o Sal da Terra. Eu acho que eu sugeri que todo mundo desse uma escutada depois de a gente poder sair, porque afinal, o nosso amigo aí comentou que realmente é amedrontador. Amedrontador, se a gente olhar para o plano de vista físico, mas a gente não pode esquecer que, até no próprio livro dos Espíritos, diz que o mundo espírita é o que sobrevive a tudo e a todos. E nós somos espíritos, somos imortais e somos irmãos, que é uma frase que eu gosto sempre de repetir. E aí o que fica para nós é que a coisa não vai surgir de outra forma senão todos nos juntarmos. E aí o Beto Guedes e o Ronaldo Baixo dizem o seguinte: vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2, afinal, é nós e nossa equipe, né? Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. E, no geral, quem vem depois somos nós mesmos reencarnados. Pessoal, muito obrigado a todos. No próximo domingo, vamos estar atentos. No próximo domingo nós vamos discutir a questão das tragédias coletivas desse mesmo capítulo, e com ele nós encerramos esse capítulo. No domingo que vem eu serei o entrevistado, então vai ser diferente, né? A Rafaela vai estar conosco como moderadora, como facilitadora no meu papel. Então, até a gente escolheu que eu faça essa entrevista por conta de alguns artigos e alguns estudos já nessa área. Então, nós vamos procurar entender essa questão, essa abordagem que Kardec faz e como situá-la adequadamente hoje, para a gente não cometer alguns equívocos por erro de interpretação, né? Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco, a todos que deixaram aí seus comentários. Vamos continuar comentando aí pelos comentários do Facebook, tá? E um abraço para todos e até domingo que vem, com certeza que nós estaremos aqui. Aliás, não, no próximo domingo não, né? Daqui a 15 dias, que agora nós temos 15 dias para estudo no grupo de WhatsApp, e daqui a 15 dias nós teremos, então, a nossa live. Aqueles que quiserem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só solicitarem que a gente inclui vocês, tá bom? Um abraço para todos, muita paz, Deus nos abençoe para essa semana que se inicia. Felipe, Ângela, continue aí conosco em linha para a gente avaliar em seguida, tá bom? Um abração a todos, Deus nos abençoe.